Brigas, conflitos e disputas. Essa semana promete. Fica até o final desse vídeo que eu vou falar para você qual é a energia principal que vai reger essa semana e depois eu vou fazer uma tiragem com 3 cartas e você aí vai escolher uma das 3 cartas para você poder especificar mais as tuas situações dessa semana. E se você não me conhece, sou Rosa Eliana, sou especialista em oráculos, terapeuta holística, consteladora e participante do reality Os Paranormais do SBT. São mais de 25 anos dentro dessa profissão. Tenho mais de 10 mil alunos formados em mais de 12 países. Então fica até o final que você vai ver que antecipar as predisposições, saber como é que você vai se lidar aí com tudo que vai acontecer essa semana, vai valer muito a pena. Então vamos lá, gente. Primeira carta tirada, olha, presta atenção, tá? É aqui a carta da justiça. Se a gente for olhar bem, ó, a justiça ela vem o quê? Cega, né? Porque ela corta para todos os lados. Se você tem um rabo preso, com certeza você vai ter alguma dificuldade essa semana. E é importante a gente lembrar, tá? Que quando a gente está falando de justiça, a gente não está falando só da justiça de termos de leis, de advogado, de processo, mas a questão interna nossa, né? Porque a nossa justiça, ela tem uma visão muito limitada sobre as coisas. E muitas vezes as coisas acontecem durante a semana e a gente pragueja, a gente fala, eu não mereço, por que foi isso acontecer comigo? E nunca imaginei que isso poderia acontecer. E muitas vezes a gente fica indignado com aquela situação. Então, se algo durante essa semana você perceber que foi injustiçado, que não foi bacana, que você merecia mais, ou, né, que você fique se auto-julgando, que é a pior coisa que a gente pode fazer, porque muitas vezes a gente é muito crítico com a gente, muitas vezes a gente perdoa no outro, mas não perdoa na gente. Muitas vezes a gente passa a mão na cabeça do outro, mas quando a gente faz a mesma coisa, a gente não fica do nosso lado, a gente não é amigo nosso, né? Então presta atenção, porque a justiça é algo muito amplo, e como eu já disse, a gente tem às vezes uma visão muito limitada. A melhor coisa que você pode fazer em função de você é quando você tem essa sensação de que está injusto, olha com carinho para você. Presta atenção aonde você se abandonou, aonde você abriu uma brecha para que essas coisas difíceis acontecessem para você. Quando a gente lembra que no universo é tudo ação e reação, existe a lei da atração, se aquilo está acontecendo com você, não importa em qual nível, não importa se é uma pessoa, uma situação, um caso, não importa o que for, de alguma forma você pode aprender com isso. É lógico que tem situações muito difíceis, tem coisas que a gente fica muito triste, né, incomodado, porque tem mesmo, né? Mas fora isso, olha, preciso reclamar, preciso praguejar, preciso terceirizar as minhas responsabilidades, porque muitas vezes a gente vai querer justiça se a gente não fez a nossa própria parte. Então a gente precisa ter clareza, né, de que a gente está promovendo o nosso destino a todo tempo, quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente sente, quando a gente se emociona, quando a gente se põe numa ação, né? E muitas vezes você pode perceber que a gente não presta atenção também na nossa qualidade de vida. E essa carta da justiça, ela pega essa semana para que a gente seja também justo com a gente. Presta atenção, né? Você está cuidando de você, você está tendo tempo para desenvolver aquilo que a tua essência pede, você está olhando com carinho para todas as situações, você está indo pelo caminho que está te levando no objetivo que você quer. Então, qual é a justiça se você faz tudo para todo mundo e não faz para você? Qual é a justiça se você muitas vezes levanta bandeiras para ajudar outras pessoas, desgasta seu tempo, seu dinheiro, suas emoções e aquela pessoa mesmo não está nem aí com nada? Será que isso é justo? Eu sempre costumo dizer que uma das coisas mais difíceis da gente aprender é ajudar as pessoas, porque ajudar não é dar o peixe, é dar a vara. Ajudar às vezes é se retirar, às vezes é dizer não. Ajudar é a gente permitir que o outro passe pelas experiências que são necessárias para ele crescer. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para você? Então, nessa semana, seja mais justo com você, seja mais piedoso com você, pare de se sentenciar, né, a tristeza, a dor. Comece a agradecer mais. Quando algo aconteceu ruim, pensa, eu poderia ter feito de outro jeito, eu poderia ter feito melhor, eu poderia não ter feito, mas não com culpa, não com
peso, né? Não se flagelando faca na caveira, sabe? Sem ficar se punindo. Porque toda vez que a gente para diante de uma dificuldade que a gente tem, uma necessidade que a gente causa na nossa vida, e a gente fala, olha, eu deveria ter feito assim, eu poderia ter agido daquele jeito, eu teria que feito isso antes, eu poderia ter esperado para fazer depois, a gente acaba aprendendo, o nosso cérebro registra aquela situação e num próximo aprendizado você não cai no mesmo buraco, tá? E também a questão de você parar de levantar bandeira para quem não tá nem aí com a própria vida. Eu fui clara, mas espera aí que tem mais, tá? Vamos aqui, ó. Você vai escolher, ó. Presta atenção. Carta número 1, carta número 2 ou carta número 3. Escolhe aí, ó. Carta número 1, carta número 2 ou carta número 3, tá? Enquanto você está escolhendo aqui as cartas, eu vou te convidar para você participar da mentoria extraordinária do tarólogo. Nessa mentoria, a gente não vai falar de significado de cartas, a gente não vai ficar preso àquele cotidiano de que o tarólogo acha que para ele ser extraordinário, ele tem que saber significado de carta. A gente vai além. Deixa eu explicar por quê, tá? 20% da profissão do tarólogo para ser extraordinário é literalmente a tua sabedoria, tiragens, aconselhamento, e 80% é a outra parte que ninguém te conta. Você tem algum trauma, você tem algum medo? Você procrastina demais? Você tem dificuldades de cobrar? Você tem dificuldades de fazer um vídeo? Você tem dificuldades de interagir com o público? Presta atenção, será que você não tem uma programação familiar de pobreza, de dificuldade, de limitação, de baixa estima? Então, nessa mentoria a gente trata o tarólogo e o negócio do tarólogo. Porque tem muita gente que não prospera na profissão, por quê? Porque procrastina, porque tem medo, porque não sabe planejar, porque não gerencia o tempo. E é aí que eu pego no seu pé para você ir para frente. Já escolheu aí? Carta número 1, carta número 2 e carta número 3? Então vamos lá. Para quem escolheu a carta número 1, lembra dos conflitos, lembra das brigas, tá? Lembra das confusões, tá? Olha aqui, ó, mais uma coisa. Saiu aqui, ó, a carta dos enamorados. É uma semana que você vai precisar, tá? Tomar decisões. E muitas vezes as decisões estão divididas em dois caminhos. É uma escolha e também uma renúncia, porque não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá, é insanamente impossível, né? Você fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que lembrar que o nosso dia tem 24 horas, que a semana tem 7 dias, né? Que o mês tem 30 dias e você precisa dormir, comer, descansar, né? Ter outras atividades. Então, muitas vezes, para a gente progredir, para a gente resolver, para a gente ter uma qualidade de vida, a gente exercer realmente o que a nossa essência precisa, é preciso que a gente faça escolhas, trace prioridades. E quando a gente não escolhe, a vida escolhe pela gente. Fui clara com você? Vamos lá, para quem escolheu agora a carta de número 2. Olha, é a carta do diabo. O que essa carta fala, tá? Ela fala que é um período que a gente tem que ter muita atenção com a comunicação. Porque comunicação, gente, não é só falar. É falar e ser entendido. É ter um propósito, diálogo. Mesmo que seja um debate, mas um debate inteligente, tá? O que ela fala? Uma semana que pode ter essas dificuldades de comunicação, perturbação, excesso de pensamento, conflitos internos, sabe quando você quer uma coisa e tua mente fica falando outra coisa? Ou quando o caminho é simples e fica arrumando problema porque você quer procrastinar, está acostumado a procrastinar? Sabe aqueles conflitos internos de medo, de ingratidão, de solidão, de incapacidade? Trabalha nisso, vê se isso realmente é real. Só que o diabo ele também traz o quê? Muito poder na matéria, desde que você use muito raciocínio, um intelecto, em que você se torne, entre aspas, mais egoísta. O egoísta não dá na questão ruim, o egoísta na questão de colocar foco, atenção, tá? Então preste atenção, hein? Vamos lá para quem escolheu a carta de número 3, a carta do imperador. Olha que carta também maravilhosa. Ela fala de uma semana para prosperar, para direcionar, para você ser líder da tua própria vida. Mas para você chegar lá, como é que tem que fazer? Planejar, arquitetar, colocar estratégia, olhar todo o campo vasto que tem em volta de você e assumir responsabilidade. Porque tem gente que quer melhorar, não importa em qual assunto, mas não assume responsabilidade. Tá sempre no vitimismo, tá sempre no coitadinho, tá sempre no impossível e aí a coisa não rola mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, conta aqui para mim, se inscreve no canal ou me segue, vai lá no link ou da bio ou na descrição ou no perfil, tá?
tá? E entra lá no grupo para você saber mais sobre a mentoria extraordinária do tarólogo. Vai valer muito a pena e você vai ver que você vai deslanchar na tua carreira. Um beijo lindo para você, que você tenha uma linda semana e divirta-se bastante. Até mais!